Sejam bem-vindos à Exec TV, o magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido aqui, na Escola Superior de Educação. Durante a próxima meia hora, façam-nos companhia. Bruno Lisboa e Ricardo Ladeira apresentam Umbra, uma exposição focada na cultura folclórica portuguesa. Este projeto combina ilustração e arte plástica e pode ser visitado na Casa da Esquina até ao final de 2020. Este projeto barra exposição surge de uma vontade de eu e o Bruno fazermos alguma coisa juntos. Já somos amigos há algum tempo, fãs do trabalho um do outro, então falávamos sempre em fazer alguma coisa juntos, mas não sabíamos o quê. Há cerca de um ano surgiu em conversa este tema da mitologia portuguesa e do folclore português. E achámos que seria interessante, a nível estético, tínhamos uma panóplia enorme de histórias e achámos também muito cativante o facto de ser um tema que achamos que está a cair um bocado no esquecimento. Já não existe tanto aquela tradição do passar-a-palavra, de contar estas histórias dos antigos, à noite contarem estas histórias. Então, nesse sentido, achamos que era importante fazer um género de homenagem a esta parte da nossa cultura e dar-lhe uma roupagem diferente, porque estamos em tempos diferentes, então tem sentido fazer algo diferente para passar a palavra. Eu e o Ricardo temos um gosto comum por desenhar monstros e bichos alados. Só que eu acho que íamos buscar referências um bocado genéricas à mitologia grega e se calhar à religião cristã e assim. E como tínhamos isso comum, pensámos, bem, se calhar é melhor aprofundar isto um bocado e procurar uma coisa que seja mais identitária nossa, enquanto portugueses e habitantes das regiões onde vivemos. Sou um bocado sensível a esta temática porque cresci numa aldeia. Então, os antigos, os meus avós, os meus tios, sempre contaram muito estas histórias. E eu acho que é uma coisa que está muito enraizada na nossa cultura, nas nossas pessoas. Muitas destas histórias eram criadas com um intuito educativo, ou seja, existe uma história, por exemplo, de uma personagem que vivia nos poços, que seria para afastar as crianças que viviam nos poços. Nós achamos muita piada a isto. Se calhar não é a maneira mais correta de educar uma criança através do medo, mas achamos que é interessante nós darmos a conhecer esta parte da nossa cultura. Nós restringimos-nos a Portugal. No entanto, é curioso vermos que existem vários paralelos entre as mitologias e o folclore de vários países. Porque há lobos em Portugal, há lobos em Espanha, e o medo das pessoas antigamente pelos lobos era o mesmo em Espanha e em Portugal, como na Grécia ou assim, então é normal que tenham surgido histórias que ainda um bocado diferentes, vejamos algum paralelismo entre elas e que se calhar umas vão beber a outras. Eu e o Bruno, como temos traços bastante diferentes, achamos que seria importante criar um equilíbrio. E então definimos um tamanho base e fizemos a maior parte das peças nesse tamanho, para criar esse tal equilíbrio na exposição. Temos, por exemplo, uma parede só a preto e branco com folhas de tamanho A3. Porque dessa maneira então criamos aquele encaixe dos nossos traços. A maior parte das peças são feitas em acrílico, sobre papel, e a exposição tem todo um tom muito experimental, porque o tema também pedia isso. Existem muitas personagens, muitas histórias, muita cor, e então nesse sentido nós explorámos bastante a parte estética, a parte técnica, experimentámos diferentes materiais.
Action. O documentário A Máscara de Cortiça, de Tiago Cerveira, retrata a corrida do intruso das aldeias do Xisto em Góis e destaca de modo fiel todas as tradições associadas. Voltamos a lembrar a conversa com o realizador, que já venceu vários prémios em Portugal e no estrangeiro. A documental A Máscara de Cortiça foi rodada nas aldeias do Xisto de Góis, em plena Serra da Lousã, com o apoio da Freguesia de Góis. Este filme documenta aquilo que é a corrida do intruso das aldeias do Xisto de Góis. É um dia em que, no fundo, se celebra o sair de um tempo de terra não tão fértil e neste solstício há a passagem para um tempo de terra prenha, de terra fértil. E é isto que, no fundo, este intrudo celebra. É um renascer do passado, sei lá. A gente revive aqui muita coisa. Quando era miúda, rapariga, lá na aldeia, que a gente fazia partidas, vestíamos coisas pronto, a disfarçarmos, para não saberem quem era. A gente vindo participar nisto vai voltar lá ao passado. A Máscara de Cortiça é, no fundo, o ex-libris desta celebração. É um objeto para omitir a cara e para poder fazer, para ter os comportamentos naturais do que é um intrudo, onde são ditas também as quadras jocosas, que no fundo são os apontamentos recolhidos ao longo de todo o ano dos acontecimentos que vão acontecendo, passa a redundância, nas aldeias, e neste dia são lidos em praça pública sem qualquer tipo de filtro. É um dia, no fundo, em que vale quase tudo. É um dia de celebração, mas é também um dia sem regras. Tem a máscara que eu agora a seguir se calhar vou levar com alguma coisa na cabeça. Mas... Há duas cabras nesta aldeia. Uma é de pena, é reluzente. Outra no portão azul franqueia e marra com toda a gente. Estas terras, a par de todas as aldeias de Portugal, infelizmente também estão a sofrer de um grande abandono, de um grande despovoamento. E estes eventos são, no fundo, os agregadores, ou os reagregadores, se assim podemos dizer, destas pessoas, porque com os jovens, com a ida dos jovens, por falta de condições, foi também estas festas, estas celebrações. E, no fundo, neste dia, é o regressar dos bons filhos, é a visita dos forasteiros e é um dia de celebração de algo genuinamente português, que é o intruso. Hoje aqui de manhã. Foi? Ontem à noite. Já foi jantar? Já foi, depois cá isso, ontem à noite era... E que é que... Não sei. A máscara de cortiça, enquanto elemento, é um reaproveitamento dos cortiços. Os cortiços são, no fundo, colmeias feitas através da casca dos sobreiros. Antigamente todas as aldeias tinham sobreiros, precisamente para essa exploração dessa matéria-prima para vários fins. Um deles era os cortiços. E depois esses cortiços eram também reaproveitados para fazer estas máscaras para o intruso.
filme já estreou em Góis, na sua terra natal, e agora esperamos que ele seja mostrado em várias salas em Portugal e em várias salas também no estrangeiro. E no fundo queremos que este filme seja o embaixador daquele território, mas também um embaixador daquilo que é genuinamente português, daquilo que é a nossa identidade cultural e que nos distingue dos demais. Deve ser mais ou menos isto. Espero. No encerramento do Festival Jazz ao Centro, o Salão Brasil recebeu o trio Quang Nilis. O saxofone João Mortágua, a voz de Rita Maria e a guitarra de Mané Fernandes transportam-nos para uma surpreendente e inesperada viagem pelos clássicos norte-americanos do jazz. Quang foi uma sugestão do João Mortágua e que significa? Luz. Tu tens microfone, desculpem. Pois tenho, já não me lembro disso. Eu já estou habituada, agora pronto, já não quero outra coisa. Nu significa novo, ou nova neste caso, e luz, outra vez, luz, mas em dinamarquês. Em dinamarquês. Para mim, o significado de Nova Luz tem um bocadinho disso, que é, nós conhecemos-nos há muitos anos e tivemos muitos anos sem tocar juntos. Por isso agora de repente encontramos-nos noutra idade, noutra época e com esta música toda em comum e para fazer coisas completamente novas. Não é fácil escolher repertório, porque na verdade todas elas são muito simbólicas. Acima de tudo eu escolhi canções nas quais me sinto muito confortável, porque a ideia era mesmo uma desconstrução, era utilizar o experimentalismo, e é isso que vai acontecer hoje. Nós vamos experimentar sobre este ADN melódico e rítmico, mas com uma perspectiva de desconstrução. E essa foi um bocadinho a premissa também estética do projeto, é utilizando um bocadinho esta linguagem comum que temos, que é o jazz, e neste caso através de uma premissa como os standards, fazer uma desconstrução e no fundo criar uma nova realidade em tempo real. You go to my head and you linger like a haunting refrain, and I find you spinning round in my brain like the bubbles in a glass of champagne. You go to my head like a sip of sparkling burgundy brew.
As minhas escolhas basearam-se num critério que era ter a palavra love no nome. Uma vez eu fiz uma lista em que tentei ser exaustivo ao ponto de descobrir todos os standards de jazz que tinham love no nome. E para este grupo escolhi 2 deles, que são o I Fall in Love Too Easily e o Like Someone in Love. Porque os standards falam frequentemente dessa temática e acho que é esse o ponto de união entre os anos 30 e a contemporaneidade, e é isso que nos une, porque é isso que nós queremos passar às pessoas, é o nosso contributo. Without you, without you, without you. O desafio de pegarmos nisto e de mesmo virmos para o palco improvisar a sério com esta música e não escrever arranjos, não determinar coisas antes de chegarmos aqui e aceitarmos mesmo que vamos criar juntos no momento. E eu fui uma das pessoas que votou mais para aí. Passado 30 anos, não é, nos anos 60, eles pegaram nos mesmos temas que eram interpretados nos musicais da Broadway e viraram-nos do avesso, literalmente, não é? E nós, passado 10 ou 15 anos, estamos a tocar os mesmos temas que desbundámos nas Gems 10 de Maio, mas de uma forma completamente diferente e em busca do mesmo sentimento, não é? Do mesmo feeling amoroso, com as ferramentas de hoje em dia e com aquilo que nos move hoje em dia. Portanto, a busca é outra, tal como a malta do Free Jazz fez com os temas de há 30 anos na altura. Acaba por ter uma boa lembrança do quão importante isto é para toda a gente. É para nós tocar, é para as pessoas ouvirem, é para esta comunhão acontecer. Por isso, relembra o quão importante isto é. Se calhar, numa altura que precedia esta pandemia, em que os espetáculos era coisa que não faltava, público também não, eu sinto que estávamos numa fase muito florescente em Portugal. Eu sinto que era fácil encher um festival, era fácil esgotar uma sala e é incrível, se calhar não há precedentes disto, pelo menos nos últimos anos. Eu vinha-me a perceber de um crescendo de adesão à vida cultural que sem precedentes, e de repente há um corte abrupto. E agora aos poucos retomamos e tudo isso tem um sabor diferente, não é? De repente havia muito, depois deixou de haver e agora há aos poucos aquilo que é possível haver. Então nós saboreamos com muito mais intensidade cada momento. The sound
é uma nova luz, e neste caso é uma nova luz sobre uma proposta que já existe de base, é uma premissa base para qualquer músico de jazz. Neste caso nós somos os 3 músicos de jazz, e a premissa era exatamente trazer uma nova luz ao cancioneiro norte-americano. Em 2005 vim cá ouvir o Michael Atias, que é um saxofonista de free jazz, e estava a remoer o concerto anterior, penso que foi no TAGV, não sei se foi em 2005, mas foi por aí, do Michel Portal. Portanto, não foi diretamente no Salão Brasil, mas foi organizado pela JAC. E foi dos concertos que mais me impressionou, portanto, desde então que me marcou. Ou seja, eu vim a Coimbra para ir ao oftalmologista e a partir daí vim a ver concertos de jazz também sempre que possível, embora morasse no Porto. É isso que significa, foi o acesso a muitos e bons concertos. Mané Fernandes, João Mortágua, Rita Maria. Obrigada à JAC, obrigada ao Salão Brasil e obrigada a todos vocês por estarem aqui. Foi um prazer. Obrigada pela vossa companhia em mais uma edição da ESEC TV, aqui na RTP2 e RTP Play. Recordamos que podem rever as emissões online nos canais da RTP e da ESEC TV. Marcamos encontro já no próximo programa.